Gostaria de convidar o pastor Jader a subir ao altar do Senhor para ministrar a palavra de Deus. Vamos continuar na mesma fiação, no mesmo direcionamento, porque o Senhor tem algo para nossas vidas nessa noite, amém? Você pode estender a sua mão direita, abençoar o servo do Senhor, que está com essa incumbência da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui está o pastor, Pai, que irá trazer a Tua palavra nesta noite, Pai, aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele, que o Senhor, Pai, possa nos, Pai, no que possamos aprender, Senhor, aquilo que o Senhor tem revelado para ele nesta noite, Senhor. Estamos aqui como servos e queremos sair daqui, uma vez mais, Senhor, transformado pelo poder da Tua palavra, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor. Pastor, Deus abençoe. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Pode assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Muito conhecido. Só um versículo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Amém? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Quando Deus chamou Abraão, né? Ele fez promessas que daria um filho para ele, porque a sua esposa não podia gerar filhos. A idade dele já era bem avançada quando Deus chamou ele, 75 anos. E o tempo foi passando. Então, um dia, Abraão, conversando com Deus, sugeriu para Deus que o seu empregado, o seu servo, o seu mordomo Damasceno, recebesse a honra de ser chamado filho de Abraão. Mas Deus disse: não, não é assim, porque o filho que você vai ter sairá das tuas entranhas. Ele será a promessa. Então Deus, para conversar com Abraão naquele momento, ele estava dentro da tenda, Deus o chamou para fora. E Abraão saiu. E ali Deus mostrou o céu, deveria ser a noite, cheio de estrelas, que naquela época, como não havia iluminação pública, em casas com luzes artificiais, o céu era bem escuro e cheio, forrado de estrelas. Então Deus disse para Abraão: olha para o céu, vê se é possível você contar quantas estrelas está aos seus olhos, porque assim será a tua descendência. E logo em seguida, Deus começou a conversar com ele e falar tudo o que ia acontecer com ele, que seus descendentes estariam em terra alheia, peregrinando, e que os seus descendentes seriam escravizados por 400 anos. Então vejam, irmãos, que tudo que Deus faz, Ele já sabe o que vai fazer e o que vai acontecer. Então, quando ele disse para Abraão que ele teria um filho, ele teria um filho. Muitas vezes na nossa vida, Deus fala conosco certas coisas e a gente quer antecipar, a gente quer fazer por nossa conta. E assim, Abraão tentou com o seu servo, depois a sua esposa Sarai,
deu a empregada serva Agai para Abrão ter um filho. Teve o filho, mas não era da promessa de Deus, porque o que Deus faz é perfeito. Então Deus falou com Abraão ali, mostrando aquele céu, trouxe ele para fora para que ele visse de uma outra posição. Porque às vezes a gente está numa posição que a gente só olha daquela perspectiva. E a perspectiva melhor é a de Deus. Então eu gostaria que a Heloísa, por favor, colocasse a primeira imagem aqui em cima, para a gente sair da perspectiva que a gente está. Essa imagem está um pouco distorcida, mas só para ter uma ideia, uma lembrança, que em 1977, os americanos lançaram 2 sondas espaciais, a Voyager 1 e a Voyager 2, que traduzido quer dizer viajante. Então esse equipamento foi lançado primeiro em agosto de 77 e o segundo 5 de setembro de 77. Inclusive agora, sexta-feira, a Voyager 1, o Viajante 1, completou 48 anos que está andando no espaço, navegando. Essa espaçonave, essa sonda, muito rudimentar para a época. Eu andei lendo e diz que os seus componentes eletrônicos de computador tinham a memória de uma chave de alarme de carro, quando a gente abre e fecha. Que chega perto, acende as luzes. Uma coisa muito limitada. Mas na época é o que eles tinham de melhor para lançar aquela sonda que está até hoje navegando. Eu fiz algumas anotações aqui, porque esse equipamento tem muitos números. É uma coisa infindável. Por exemplo, no momento dos meses para cá, quando eu fiz essa pesquisa, elas estavam à distância do Sol, da Terra, 24 bilhões de quilômetros. No momento desse ano, quando ela está completando 48 anos. Quer dizer, 9 seguido de 9 zeros. 9 zeros atrás de 24 bi. Ela viaja a uma velocidade de 17 quilômetros por segundo. Imagine, 17 quilômetros é a nossa distância daqui em Mogi. É como se eu dissesse assim, 1 segundo eu já estivesse lá. Então, uma coisa que a nossa mente não consegue avaliar, porque a gente não vive isso. Nós estamos andando a 10 por hora, 20, quando tem um carro a 100, 150, você montado no carro, a pé você nunca consegue isso. Ou num avião em alta velocidade. Mas para esse equipamento, ele viaja 17 km por segundo, está navegando há 48 anos. O seu combustível é a base de plutônio, que dá energia para os computadores que eles têm, que os homens na Terra se comunicam e conversam com ela. E vai passando o tempo, os anos, e o combustível está caindo, está acabando. Então, o que eles estão fazendo? Desligaram dos 11 equipamentos eletrônicos que eles têm para controlar a sonda, eles desligaram 6. Um deu defeito, atualmente só tem 4. Mas em 1990, quando eles tinham que desligar esses 6 equipamentos, um deles era a máquina fotográfica, que ela tirava foto dos planetas quando ela saiu fazendo a pesquisa no nosso sistema solar, dos nossos planetas, os distantes depois da Terra, que ela partiu da Terra e foi se distanciando do Sol. Então, eu não sei se alguém conhece, talvez os mais antigos saibam, os mais novos talvez nunca ouviram falar, a não ser alguém que pesquise, que busque conhecimento. Carl Sagan, cientista planetário e astrônomo, sugeriu à NASA
que tirasse uma foto da terra, porque o equipamento ia ser desligado, nunca mais seria possível isso. Então os cientistas da NASA mandaram sinais para essa sonda e ela se virou para frente, de costa, voltou-se para a Terra para tirar a última foto antes que desligasse o equipamento. Isso foi em 1990. Essa foto é chamada Pálido Ponto Azul. Heloísa, por favor. Para os irmãos verem onde nós estamos. Aquele ponto no centro aquele círculo é a Terra. Como a sonda nos viu em 1990. Naquele momento era 6 bilhões de quilômetros que ela estava da Terra. Hoje está em 24 bilhões. Está mais longe ainda. Então a nossa morada é aquele ponto azul. Cientificamente não tem valor nenhum, é um valor mais simbólico, porque nunca se viu a Terra de tão longe. Mas de tão longe, o nosso Deus nos vê. Obrigado, Heloísa. Guarde bem essa imagem. Porque Deus tirou Abraão de dentro da tenda e mostrou o céu. Hoje eu estou aqui, tirando vocês da terra, para ver a nossa morada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse de tal maneira é algo que diz de intensidade. Quando Deus falou com Abraão, ele falou de quantidade. A descendência dele seria tão vasta como ele pudesse ver o céu. E aqui Deus está falando do seu amor que é tão intenso, que nós só podemos compreender alguma coisa do amor de Deus se nós olharmos para o espaço. Números gigantescos de galáxias, de estrelas, de espaço, de tempo. Quando a gente lê sobre essas sondas, a 1 e 2, Viajante 1 e 2, os números são astronômicos. E quem fez todas essas coisas? O nosso Deus. A capacidade de criação do nosso Deus é imensurável, é ilimitado. E quando nós comparamos, ou tentamos comparar, a intensidade do amor de Deus, antes que houvesse mundo, a Bíblia diz que Jesus era o Cordeiro de Deus. Ele já estava lá. Como nós podemos entender todo o projeto de Deus para as nossas vidas? Que antes que houvesse mundo, Jesus já tinha sido separado para ser o Cordeiro de Deus, para nos dar salvação. Antes de nós existirmos, antes de nós pecarmos, antes de nós, ali no Éden, desobedecermos a Deus, Deus disse para o diabo que um dia a semente da mulher ia esmagar a sua cabeça. Deus tem controle e conhecimento de todas as coisas. Então, como que nós nos posicionamos diante do amor de Deus? Como que nós podemos entender o que Ele fez e o que Ele está fazendo a nosso favor? Quando Jesus subiu na cruz do Calvário, era o plano de Deus desde a não existência do homem. O que movimentou todo esse trabalho de Deus chamar Abraão
uma família, uma descendência, uma nação. Dessa nação nasceu o Salvador. Deus lutou durante milhares de anos para chegar um momento, há 2000 anos atrás, Jesus andar com os seus 12 discípulos e avisar que ia subir na cruz, que ia ser morto e ao terceiro dia ressuscitaria. Foi o que movimentou tudo isso, foi o amor de Deus. Porque Deus não precisa de nada. Mas Ele queria resgatar aquilo que Ele tinha feito à sua imagem e semelhança. Quando Jesus estava na cruz, e Ele expirou e deu um grande brado e disse: está consumado. A Bíblia diz que lá no templo, o véu se rasgou de alto a baixo. O véu não se rasgou quando Jesus ressuscitou. Rasgou quando Jesus morreu. Foi uma vitória de Deus. Ele venceu ali na cruz. Através do seu Filho. Que custou muito vê-lo ali pendurado. Algo que ele podia ver durante milhões, milhares, centenas de anos antes. Para nós foi aquele momento, mas para ele foi todo um momento. Porque ele via aquele momento durante todos os anos que se passava, ele sabia que aquele momento ia chegar para mim e para você. E foi a vitória de Deus, a vitória do amor de Deus. Ele foi tão intenso no seu amor que doou o seu filho. Por isso que ele conversou com Abraão: dá-me o teu filho. E Abraão foi e levou o menino para ser sacrificado. E ali Deus continuava conversando com o homem, tentando sempre resgatar o homem da sua maldição de estar separado por Deus. Mas quando o véu do templo se rasgou, para Deus foi uma vitória imensurável. Porque nós, eu e você, podíamos entrar na presença dEle. Porque antes não era possível. Havia uma cortina, havia um véu, havia uma separação por causa do nosso pecado. Mas naquele dia, quando Jesus na cruz morreu, Deus pôde dizer para mim e para você: venham conversar comigo. Não tem dia, não tem hora, não tem momento, não tem lugar. Está aberto o caminho, um vivo caminho. Não há separação entre nós e o nosso Criador. Quem fez isso? O amor dele para conosco. Sendo nós ainda pecadores, ele nos amou. Porque ele vê as coisas como um todo. Ele não vê em partes. Ele vê como um todo. Ele vê eu e você no céu, gozando da presença dele para sempre. O que cabe a nós? Ter uma visão fora da caixa, fora da tenda, fora da terra, fora das circunstâncias, fora de situações. O que é que nos conduz para vivermos com Deus? É aquilo que os nossos olhos vêem todo dia, a mesma coisa, as dificuldades? Ou nós podemos olhar
a vida através do amor de Deus. Se nós fizermos isso, viveremos melhor, resistiremos melhor, teremos maior paz, mais alegria, teremos mais sossego na alma, teremos segurança para enfrentar o dia mau, o dia que Deus já sabe, como Deus sabia os dias da descendência de Abraão, que ficaria escravo dos 200 anos, 400 anos. Como é possível ele saber tudo? Porque ele sabe tudo. Então, quando você chega na presença de Deus e fala o que você precisa, qual o desejo do seu coração, qual o momento da sua vida, saiba, quem está ouvindo é o amor de Deus para conosco. É um amor que não tem nenhuma comparação na sua criação para nós dizermos é esse o limite. Porque os cientistas falam do espaço como se fosse a coisa ilimitada, infindável. Quanto maior o amor de Deus. Porque nós entendemos que o amor é uma decisão. E Deus decidiu nos amar. Ele decidiu, Ele escolheu. Tanto escolheu que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos chamou para sermos perfeitos nele. Deus nos chamou para vivermos nele. Os discursos de Jesus sempre foram esses. Sem mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você levanta a cada dia, vocês têm que entender que nós somos de Deus. Foi pago um alto preço. Que Jesus, no Getsemane, clamou, se possível, passa esse cálice de mim, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. E Jesus fez a vontade de Deus porque Deus nos amou. Quando a gente tem um filho, um neto, a gente dispensa um amor para com ele, que a gente não espera a recompensa. A gente só quer que eles sejam felizes. E Deus fez isso tudo. Ele não espera a recompensa. Porque não há nenhuma obra em nós com que possamos recompensá-lo. Mas podemos viver uma vida digna que honre o nome de Jesus. Quando Deus, um dia, a igreja estará com Jesus nas bodas do Cordeiro, Jesus vai dizer, eis-me aqui, com os filhos que Deus me deu. Deus vai nos dar para Jesus. Deus vai nos dar, porque Ele foi o nosso Salvador, o nosso Senhor. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Nós fomos feitos para Jesus. Mas por causa do pecado, muitos se desviaram, se perderam. Mas Deus disse, não é assim, não será assim. E o plano da salvação de Deus, ele é completo. Basta só nós, nos encaixarmos dentro dele. Quando você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, você não precisou grandes garantias, só precisou dizer, eu
aceito o seu amor, Deus, Criador dos céus e da terra. Jesus é o amor de Deus, encarnado para conosco. Ele é real nas nossas vidas. Ele é verdadeiro. Não abra mão do Senhor Jesus. Não mude os seus pensamentos, a sua direção de vida, por causa de qualquer coisa que possa acontecer nesse mundo. Lembre-se, há um Deus no céu esperando nós irmos até o fim. Se você está vivo, é porque Deus quer que você esteja vivo. Porque Ele quer que você faça mais alguma coisa na sua vida. Você tem filhos, netos, irmãos, parentes, amigos, que pode ser, através da sua vida, do amor que Deus derramou nos nossos corações, nós falarmos de Deus. Não se perca nesse mundo. Essa sonda está viajando há 48 anos, mas a sua energia vai acabar. E ela vai ficar navegando para sempre, enquanto houver os céus e a terra. E nós também vamos viver para sempre. Quando Deus fizer um novo céu, uma nova terra, Ele diz que fará tudo novo. Porque é o plano dele. Já está pronto. Para nós é questão de poucos anos. Quem tem mais idade está mais próximo. Quem está nascendo agora vai viver bastante tempo ou até Jesus voltar. Mas de qualquer forma, Deus amou eu e você. Ele prova cada dia. Cada dia Ele está nos provando e dizendo, como Jesus disse, vinde benditos do meu Pai, para tudo que está preparado antes da fundação do mundo. Deus está construindo tudo para quem? O ser humano. Ele diz que criou a sua imagem e semelhança. Deus nos tem como filhos, que por um breve momento se desviou, mas Ele tinha o seu único filho para gerar outros filhos para Ele. Nós fomos gerados filhos para Deus por causa de Jesus. A Bíblia fala desse momento de o nascer de novo. Você nasceu de novo. Você não é aquele mais ser natural que nasceu numa maternidade. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. E nós temos que viver conforme Deus vê que nós somos. Por isso a igreja, por isso a palavra de Deus é importante. Conhecer a palavra de Deus para entender tudo que Deus está fazendo. Porque as igrejas que a gente vê por aí estão vivendo um para o outro só, fazendo shows dentro da igreja. Mas o nosso viver é para Deus, em ordem e decência. Decência, ordem. A Bíblia diz que Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje a gente não vê falar que alguém ama a Deus sobre todas as coisas. As pessoas estão amando todas as coisas, menos Deus. É lícito o homem ter riqueza? É lícito. Se Deus deu, quem pode impedir? É lícito o homem ser feliz? É lícito. Quem pode impedir?
Mas Deus tem que estar em nosso primeiro momento, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas avaliações. Eu costumo falar para minha filha, meu genro, que não importa a situação que você esteja, se você está naquele degrau, agradeça aquele momento, porque dali você vai subir para um momento melhor. Minha filha falava que lá no trabalho que ela está, o homem reclamando do salário. Não reclame. Estude, se esforce. Busque em Deus o melhor, porque Ele sabe o que é melhor para você. Se você andar com Deus, você nunca está sozinho. Se você andar com Deus, você nunca sentirá falta de nada. Ah, mas me falta isso, me falta uma casa, me falta um emprego. Abraão faltava um filho também, mas estava na promessa. Que eu já falei aqui muitas vezes, que Deus vai me dar um filho. Na minha velhice será, Deus disse que vai ser a alegria da minha velhice. Eu estou desde 1988 esperando isso. E pensa que eu desisti? Que eu deixei para lá, eu desanimei? Porque se Deus governa o universo, não vai governar a minha vida? Quem sou eu para dizer? Eu falo para as pessoas, é impossível eu não crer. É impossível. Porque a palavra de Deus, ela me dá a garantia. Ela é a garantia da nossa salvação. Então Jesus, Ele não é só o Salvador. Ele é a nossa vida, a nossa existência, a nossa paz, a nossa segurança, a nossa alegria. A alegria de esperar o dia amanhecer amanhã. Eu falo para minha esposa que essa promessa para mim de ter uma criança, um filho, é como uma apólice de segurança, porque só tem filho quem está vivo. Então, por enquanto eu estou vivo, até agora. Eu acredito também que depois que nascer a criança, com 6 meses, Deus não vai me tirar de ver a criança, porque não tem lógica. Possivelmente eu vou viver mais uns 20, 25 anos aí. Eu espero inteiro, andando com as minhas próprias pernas. Eu tenho uma visão de Deus muito positiva, muito linda. Eu não tenho o dia de amanhã como o dia da minha desgraça. Eu tenho o dia de amanhã como um dia melhor do que o de hoje. Porque quem garante a minha vida amanhã é Jesus. Então os irmãos têm a perspectiva da vida sempre positiva. Luta todo mundo tem. Dificuldades todos nós temos. Esses dias atrás passei uma semana doente da garganta, muito forte, uma gripe muito forte, como eu não pegava há anos. Tive que tomar antibióticos, remédios. Hoje, pela graça de Deus, foi que eu melhorei dos 2, 3 dias para cá. Mas eu não me lamento, eu só luto, porque eu sei que a promessa é para mim. O que Deus prometeu para mim, Ele vai cumprir. O que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Não seremos pegos de surpresa. E nem a Bíblia diz do arrebatamento, que no abrir e fechar de olhos vão pessoas desaparecer. Para você e para mim, o arrebatamento é uma coisa normal da nossa vida. O arrebatamento vai assustar quem ficar. Para nós será uma coisa natural.
Não será Eu vejo pessoas falando do arrebatamento como se fosse uma coisa assustadora. Para quem ficar. Para você que subir, será um dia de alegria. Mais um dia de alegria na presença de Deus. Então o crente, ele não pode viver lá em cima, hoje e amanhã lá embaixo. E eu já contei aqui, eu já passei dificuldades, já tive doente, já tive AVC, Deus me curou. Minha esposa teve câncer, Deus curou. O meu netinho nasceu com problema nos rins. Eu orei por ele, hoje está com energia de 10. Fez, eu não sei se 4 ou 5 cirurgias corretivas. Aí um dia eu fui no hospital, minha filha lá com meu genro. Aí eu orei por ele, para ele nunca mais voltar para o hospital, passar por cirurgia. Ele nunca mais voltou para o hospital. Eu orando pelo meu neto e vendo minha filha chorando. Todos nós temos dificuldade, mas cabe a nós onde nós nos agarramos. Se eu fosse um homem natural, eu entraria até em desespero de ver aquela situação. Minha filha dormindo no hospital, meu genro dormindo no hospital, durante várias vezes após o nascimento. Hoje o menino está lá, a gente tem que ter paciência para aguentar ele gritar, ele correr, ele pular, a gente tem que suportar, porque senão ou você suporta ou sai do lugar. E não é só um, eu tenho 2. E eu falo para eles, vocês são lindos de Jesus. Aí o Heitor esses dias estava confirmando, sim. Talvez ele nem saiba que é isso. Mas eu estou ministrando ao coração dele. Estou pondo a semente da salvação, que no tempo certo vai dar o fruto. Assim eu faço com o Otto, com o Bernardo, para que eles cresçam, sentindo a fé que eu sinto em Deus. Porque se eles for viver do que o mundo ensinar, eles vão ser infelizes. Mas se nós vivermos do que a palavra de Deus nos ensina, nós seremos felizes. Não importa se envelhecemos, se morremos. Importa quem nos amou. O prêmio que vocês alcançaram em Cristo Jesus é um valor imensurável. Deus derramou nos nossos corações o amor dele. Olhe para o mundo, vê quantas pessoas se perdem, morrem por nada. E você está aqui, dentro de uma igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo hinos que louve aquele que nos amou e tem o seu plano pronto para mim e para você. Eu dei o testemunho que eu comprei um terreno em abril. Eu já conversei com o pastor Félix. Deus não me falou, mas eu tenho um sentimento que no máximo uns 2 anos eu mude para lá. Nem esteja mais aqui na igreja. Porque Deus já falou comigo e vai me levar para lá. Já falou comigo o que eu vou fazer lá. Eu nem falo para minha esposa, nem falei para ela. Estou falando para a igreja. Um terreno que Deus preparou conforme o coração da minha esposa e conforme o meu coração. E eu estava orando aqui, no momento de oração, e Deus falou comigo. Para mim não me preocupar como eu vou construir, que Ele vai tomar conta.
Então eu vivo dessa forma. Eu espero que os irmãos se firmem em Deus verdadeiramente. Porque vocês não vão perder nada, só vão ganhar. Tenha um coração ligado em Jesus. Eu sei que às vezes é difícil. Há momentos que as pessoas têm dúvida. Por isso eu sou grato a Deus, porque no meu coração não há dúvida. Não há temor, não há tristeza. Há preocupação natural. Eu tenho que pagar contas, eu tenho que pagar boletos. Agora tem mais um boleto lá na cidade de Araçoiaba para pagar. Eu tenho que pagar. Hoje em dia minha esposa está arrumando documentação para atualizar a aposentadoria, que ela se aposentou como enfermeira, mas não obteve a insalubridade. A gente vai atrás. É a nossa luta do dia a dia. Eu falei para ela, Tereza, vamos fazendo. Se for justo, se for da vontade de Deus, você vai conseguir. Deus, Ele não espera que nós sejamos super-homens. Ele espera que nós amemos Ele como Ele nos ama. Por isso que moveu Deus a nosso favor. Ele nos amou. Nos amou tanto que entregou o seu Filho na cruz para pagar um alto preço para que você tivesse a oportunidade de entrar pelas portas da cidade e encontrar o Criador na pessoa de Jesus, face a face. Que a Bíblia diz, como Ele é, nós o veremos. Sem dor, sem lágrima, sem saudade, sem tristeza, sem arrependimento. Não vamos nos arrepender porque seremos santos, revestidos. O corpo celestial que Jesus tem, nós teremos semelhante. As dores que às vezes a gente amanhece a cada dia, nunca mais vamos saber nem o que é isso. Igreja, falta tão pouco. Porque somos uma geração que estamos vivos ainda, mas falta pouco para nós irmos embora. E tem muitos homens que roubam, acumulam riquezas e não vai servir para nada. Jesus disse para a gente acumular tesouro no céu. Ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Ame a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E que Deus possa falar mais profundamente aos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus, que Deus nos premiou, que diz que Ele estaria conosco para sempre. O Espírito Santo de Deus está no seu coração agora. Ele dá testemunho de que somos de Deus. Não porque fizemos alguma obra que nos desse o privilégio de ser filhos de Deus. Mas o que Deus nos garantiu foi o seu amor para conosco, salvar a vida eterna. Nunca esqueça do amor de Deus. Nunca esqueça. Porque como essa sonda navega no espaço sem fim. Eu assisti vídeos sobre esse assunto. Eu sentia uma alegria imensa de ver como Deus faz coisas maravilhosas. E nós ficamos aqui dentro dessa tenda, que é a terra, e não percebemos o que há lá fora. Os anjos vão e voltam.
vão da presença de Deus e vêm na terra. E nós não vemos, às vezes nem percebemos, nem entendemos. E é algo tão grande, algo tão imensamente grande. Como Deus falou com Abraão, sobre a sua descendência, que seria numerosa. Deus fala do seu amor que é imensurável. Não se pode contar, não se pode avaliar, não há medida, nem os céus e a terra podem medir o amor de Deus. Só Deus sabe o quanto Ele nos amou em Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade e que Deus possa abençoar a todos. Em nome de Jesus. Pastor? Vamos pegar isso? Aleluia. Queridos, a paz do Senhor. Palavra de conforto aos nossos corações. Para você imaginar o tamanho é o poder de Deus.